Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando nosso sétimo programa Papo SST. Estamos aqui recebendo um grande amigo nosso, né? É, um amigo pessoal. Vou aqui falar um pouco dele, professor Erivan, né? Sumiu um pouco aí de cena, tá estudando aí fora do estado do Piauí. É professor doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, técnico de segurança do trabalho, formado pelo Colégio Teresina e ex-diretor do Sintesp, né? Um cara aí que contribuiu para a classe por um período de tempo enquanto esteve à frente da categoria, né? E hoje a gente vai falar aqui de algumas ações, né? Falar de quem é o Erivan, falar de algumas ações e de suas contribuições para a categoria, né? Para a classe de segurança do trabalho, né? Nesse mês a gente tem recebido pessoas que têm contribuído para a classe, né, que tem tentado fazer algo diferente. E o professor Erivan vai contar aqui de seus desafios, é, s- contar um pouco das suas conquistas, né, para a categoria, né? E aí, antes de iniciar, né, queria agradecer primeiro aos nossos patrocinadores, o Emanuel da Solute, meu amigo Valteni da Má Internet, minha amiga Vanessa, que é responsável por toda a decoração da Cerâmica Beija-Flor, né? E os demais que patrocinam esse sonho, né? Esse podcast que vem para trazer algo relevante para a segurança do trabalho do Piauí, né? E aí, professor Ivan, eu queria que o senhor se apresentasse aí e falasse pô, quem é o professor Erivan Ferreira, o que, que o professor já está Mas fazendo. antes disso, Sim. se você não está inscrito no nosso canal, hoje contamos com 74 inscritos, saímos do zero. Praticamente só tinha eu inscrito, eu e o Rafael, era dois inscritos no canal, nós só tínhamos nós dois. Saímos de dois pro primeiro, fizemos o primeiro episódio, batemos 33 inscritos. Então, se você não é inscrito no nosso canal, ativa o sininho de notificações, se inscreve aqui embaixo, clica no gostei e comenta. Pra gente é de suma importância porque esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. A gente precisa desse engajamento pro YouTube entregar pra gente, né? De graça, de graça. Ele tenta fazer esse serviço aí de graça. Então, basta se inscrever no canal. Nossa meta até o final do ano é de bater pelo menos 1 milhão de visualizações. Já estamos com mais de 1.000. O primeiro episódio deu 384, já segundo 190 e lá vai. Então, professor, seja bem-vindo ao Papo SST. Esse mês é só falando das autarquias da parte de segurança do trabalho. Contamos com o Hércules, contamos com a Kátia, que é a presidente, contamos com um profissional, que é o Jefferson, da Profissional liberal da área de SST, né? profissional liberal da de SST, e contamos com o senhor, que foi um candidato da parte do sindicato que não logrou êxito, né, na sua Isso. campanha. Mas somou bastante com a parte de segurança do trabalho. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Papo SST. Muito obrigado, eu agradeço imensamente pela participação, pelo reconhecimento, né? Esse convite para mim ele soa como um reconhecimento de um trabalho que a gente executou aí, né, no período de 2014 a 2018, que foi o período também que foi reativado o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, né? E isso foi foi uma experiência muito boa que eu tive. E assim, a gente aprendeu muito com, com essa experiência em estar à frente de uma categoria que é tão importante como a categoria dos técnicos de segurança do trabalho para os trabalhadores, né? E eu pude ver até também que para muitos órgãos que hoje trabalham tanto na função de implementar as normas, né, como o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho também, são duas instituições que trabalham com esse objetivo, né, de proporcionar um trabalho seguro para o trabalhador. Então, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, na minha gestão, ele veio com essa atitude de somar com essas instituições. Então a gente assim fez um trabalho muito belíssimo. Bem, eu só queria fazer uma correção aí na apresentação, porque eu hoje eu sou doutorando, né?
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou cursando o doutorado em educação. É porque o meu colega disse que eu era professor, mas eu vou chegar lá, tá Ah, certo? entendi. Não, faz Vou parte, chegar né? lá, senão a galera vão lá ver lá No perfil do no Instagram. perfil do Instagram e tô no portal da transparência e não vai ver que eu sou professor lá. Mas Tá a gente corrigido, tá tem corrigido. esse objetivo de chegar, principalmente aqui na Universidade Federal do Piauí, precisa muito mais professores negros, né, na universidade. Só tem um que é o professor França, até onde eu tenho conhecimento. É isso. Vamos lá. Tranquilo, professor. Vou chamar de professor, né? Pode ficar à Pode ter vontade, vontade, né? meu filho. Eu gosto. Pronto, já vamos estar profetizando aí na sua vida aí, pra você Sim, sim. tá apto aí. Professor, e assim, a gente sabe que o seu trabalho deu sua contribuição no sindicato, né? Reativou a classe, reativou essa instituição em 2014, né? A gente até teve uma breve participação, já bem um pouco depois, né? Nesse período eu estava trabalhando fora. Mas assim, eu queria que você me falasse como no seu período que você estava lá vigente, porque a gente sabe que depois de 2018 você meio que foi uma oposição, né? Mas no período que você estava trabalhando, quais foram os principais desafios enfrentados pelo sindicato durante esse mandato, né? Os entraves entre ali os colegas, até porque assim, é uma instituição que foi reativada, ela não vinha com tipo as instituições existentes, CREA e tal, elas vêm em um andamento, ano após ano, né, tendo seus presidentes, seus candidatos e tudo, tendo suas gestões. Aqui não, aqui foi todo mundo novo e tudo novo para todo mundo novo, né? Isso. Na realidade, o sindicato nessa gestão de 2014, ou seja, a reativação até 2018, tem muitas histórias. E, as histórias são assim, inéditas, né? Eu gosto de iniciar essa fala Então, até aproveitar para esclarecer aqui, né, professor, sim, tudo o que aconteceu em 2014 para 2018. Porque para a gente que é técnico de segurança do trabalho, a gente sente muita falta da categoria. sim, Hoje a gente está do outro lado, como empreendedor. sim, sim. Mas no meu período de 2014, de 2014 foi quando eu ingressei na parte de segurança do trabalho. E como CLT, eu não conhecia ninguém do sindicato. Hoje eu conheço a Kátia porque a gente fez curso junto e tal. Hum, E eu vim falar de sindicato em 2018, 2019, por aí, hum. né? Então, para mim é algo inédito também, né? Pois. A reativação ela iniciou porque eu costumo dizer que a área da segurança do trabalho ela atrai muitos olhares, né? E quem primeiro tentou, assim, do meu entendimento, a reativar o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho foi o Sintricom, né? O Sintricom, ele fazia as reuniões, fez umas reuniões lá na própria sede, tentando reativar esse sindicato. Acho que ele tentou ali fazer essa reativação e colocar pessoas, né, para talvez até trabalhar unidos, enfim. E aí eu fui convidado para uma reunião. E lá nessa reunião tinha muitos técnicos interessados também em reativar esse sindicato e eu acabei entrando sem querer. Sem querer, porque Caiu de paraquedas. tava numa discussão lá sobre a reativação e o povo lá com muito barulho. Na época, os documentos do sindicato pertenciam ao Francisco José, que não entregava nem a pau os documentos. Então, lá o que se tinha era muito discurso de colocar processo e justiça e coisa e tal. E aí eu tive, lá do meio daquela barulheira toda, eu tive a calmaria e a pretensão de dizer, gente, então por que que a gente não fala civilizadamente com o Francisco José e a gente demonstra que nós estamos com a intenção de fazer com que o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho funcione de verdade. Não, mas isso não dá certo. Depende. A gente precisa demonstrar nossa boa fé. E aí deu certo. Ele entregou a documentação. Claro, ele tinha feito uma condição que entregaria a documentação do sindicato se o Barbosa, né, fosse o presidente.
né? E aí o pessoal começou a fazer barulho. E eu disse, gente, vocês queriam reativar o sindicato. Agora vocês já criaram um outro caso. Então, respondendo até a tua pergunta dos desafios, eu acho que o primeiro desafio que eu tive em reativar o sindicato e durante a gestão de 2014 para 2018 foi, como diz o pessoal do interior, labutar com o povo, labutar com a gestão. Porque labutar com pessoas não é fácil, né? A gente precisa ter um jogo de cintura. Eu comparo isso, um técnico de segurança num canteiro de obra, tentando convencer todos os trabalhadores a usar equipamento de proteção individual. Você imagina o desafio, né, e o malabarismo, né, que um técnico de segurança do trabalho tem que fazer, né? Existe aí até DDS da vida que parece um show, né? Tudo na intenção de fazer com que os trabalhadores usem o EPI. Então, na gestão não foi diferente. Havia muitos interesses em jogo, né? E aí a gente sempre tinha que estar ali mediando, fazendo com que os interesses de cada um andasse junto com o Alinhado. interesse da categoria, né? Então, esse foi um dos primeiros desafios e um dos mais relevantes que eu posso te dizer hoje, fazendo uma reflexão com mais calma, né? O segundo desafio foi superado. Que eu penso que o maior desafio do sindicato, e na atualidade muito mais do que nunca, é fazer com que a categoria ela contribua, participe, acredite no trabalho. Mas assim posso te dizer que existe um caminho que funcionou, que foi o trabalho, né? Então, o trabalho que foi feito nessa gestão ele acabou convencendo a categoria. Então, você imaginar que nós tínhamos uma sede ali, a Rua Coelho Rodrigues, né? E essa sede sempre era visitada por técnicos querendo ser filiado. Então, o sindicato, para começar do zero e em um ano está sendo procurado pelos trabalhadores para ser filiado, para ser descontado do seu salário, que não ela. Acreditar nesse projeto que não Então, existia, né? exatamente, que não existia e que, mesmo tendo um projeto, mesmo existindo documentos, ele era desacreditado. Antes de nascer, antes de atuar, ele já era desacreditado. Então a gente vira o jogo, né? Mas o senhor vê hoje N maneiras, né, que possam divulgar as ações do sindicato. Hoje, Hoje é melhor, né? hoje é bem mais fácil. Hoje a gente fala aí redes sociais. Vou citar três aqui: LinkedIn, Instagram e o Facebook. E hoje, né, de fato, a gente pode acrescentar o podcast, né? Que é um projeto pioneiro E isso é bom, que né? está falando da classe, né? Trazendo o benefício para o coletivo, né? Isso é bom. E na sua fala aí, achei interessante a parte, tipo assim, pai, vocês queriam reativar o sindicato, não importa as condições. Por mais que o cidadão lá que eu não conheço, mas ele colocou essa condição, beleza, tranquilo. E você conseguiu dar o primeiro passo, né? Exatamente. E aí vai lá, faz todo o processo legal, o rapaz lá, o Barbosa, presidente. E aí você vem dando um passo de cada vez, né? Exatamente. Que eu acredito que é o que eu aprendi até em um determinado momento, você chegou a passar pra gente, né? Uhum. Esse ensinamento, o pessoal, eu quero chegar a um exemplo, a 2x. Cara, faz um X aqui, faz o primeiro acordo, no ano que vem tu aumenta um pouquinho, né? Mas o pessoal já quer alcançar o esperado, sem suportar o processo, né? Sem entender, assim, o coletivo, né? Entender o coletivo, sentar todo mundo, ter aquele bom senso, né? Uhum. Então, o fato de não existir naquela época, anos anteriores, um sindicato que representasse a categoria, né? Uhum. Que é uma categoria que aparentemente é um pouco desunida, né? Que é o que muitos falam. Mas a gente está aqui para fazer a diferença, trazendo aqui para esse espaço pessoas de todos os lados, né? Pessoas que querem contribuir da sua forma, né? Então, assim, esse sentimento de união e de dar o primeiro passo e mostrar que o caminho é esse, deu uma relevância para o sindicato. E depois de 2018 a gente viu que o caminho foi outro, né?
A gente teve o nosso colega que ele veio até aqui, que foi o Arnaldo, ele foi presidente, né? Depois ele ingressou para a área da advocacia e deixou outra colega que é a atual presidente. A gente não vê, hoje a gente não vê ações tão relevantes. O sindicato acabou perdendo força. Mas a gente está aqui para contribuir, né? Mas o sindicato ele perde força em 2019, né? Quando... Quando o Bolsonaro ele assume, tira lá aquele... Não, mas não, foi em 2018. Não, 2018 que Foi ele com o assume. Michel Temer, Isso. quando ele faz aquela lei da terceirização, 2018, onde tira a 2017. obrigatoriedade do 2017, imposto. 2018 já foi o Bolsonaro, né? Em quando 2017 eu participei dessa reforma da legislação trabalhista, né? Onde ela vai trabalhar com a questão do trabalho intermitente, né? E da prestação de serviço. E daqueles trabalhos fins, né? Que, tipo assim, você é um banco, o maior exemplo foi o banco, né? Onde pode se contratar sem ser concursado, o serviço terceirizado, né? A manutenção e tal. Isso aí. Onde legalizou esse tipo de trabalho, né? Tirou- E tirou... Os limites, É. porque existia limites, né? Para Exatamente. prestação de serviço no Isso. serviço público. E aí ele tira os limites, deixando mais aberto. Flexibilizou mais, né? Exato. Com a Por um perda- lado foi bom. Com a perda da receita, né? O sindicato automaticamente E aí ele perde força. E aí mexeu no calcanhar de Aquiles de todos os sindicatos, que Foi. é a contribuição sindical. A gente A tem obrigatoriedade. Nós temos o maior exemplo aqui em Teresina, que era um sindicato que era extremamente atuante, foi o Sintetro, Sindicato dos Rodoviários, que quando queria parar, a cidade parava, porque tinha recurso para fazer isso, né? Tinha recurso, sei lá, mobilizava toda uma categoria, porque sabia que tinha força para conquistar, né? E se acabou depois disso, né? É onde veio a gestão que se preocupa com o empresário, não tanto com... Hoje eu, na condição de empresário, eu tenho é mais nivelado, né? Porque eu já vivi os dois lados. Isso é bom. Então, assim, já é meio que... Já vejo alguns absurdos de um lado, outros de outro, e aí a gente vai tentando... vamos penteando aqui, penteando ali e vai levando. Mas é complicado. Na realidade, Mas dá de se resolver. Na realidade, falar de sindicato, para você ter uma ideia, sindicato é uma linha de pesquisa. O movimento sindical, ele é uma linha de pesquisa dentro de algum programa de mestrado e doutorado de todas as universidades. A maioria dela tem. Então, o que é que isso significa? Que ser um sindicalista precisa ter uma formação científica, tem que ter conhecimento. Tanto conhecimento científico como conhecimento de vivência. Né? Porque, como você falou aí, só clareando uma ideia de dinheiro, né? Que no sindicato não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Por quê? Porque o sindicato ele vive do apoio também da categoria na parte corporal, física. Então, ele pode ter dinheiro, mas se não tiver o povo ali junto para quando quiser fazer uma mobilização, aí o sindicato pode ter dinheiro até nos pés. Não consegue ir para frente. E, de fato, o sindicato ele tem que ter programas e ações relevantes para a categoria. Que é né? isso, que traz a categoria que é para o isso. lado. Tem um calendário. traz- Tem que ter um calendário. Para você ter uma ideia, entrando já dentro do nosso trabalho da gestão, quando a gente conseguiu reativar o sindicato, que aí as coisas foram acontecendo de forma assim que a gente não sabia. Ninguém era sindicalista. Para começar logo. Quando se reativou o sindicato, ninguém na nossa diretoria tinha experiência de sindicato. Então, o que eu fui fazer primeiro logo? Eu fui estudar. Eu fui estudar para saber como era e o que era ser sindicalista. E aí foi que eu descobri que um sindicato, ele não existia na época. Hoje ainda tem seus efeitos, mas ele não existe se ele não tiver um código sindical. Então, o nosso primeiro desafio, ele já foi logo um dos maiores desafios que a gente tinha. Por quê? Porque a gente não tinha recurso, não tinha advogado, entendeu? E só era aquelas pessoas, Aquele desejo ali aquele desejo, aquelas pessoas que acharam
que ali, naquele momento, reativando o sindicato, já resolvia todas as questões. Já imaginava que o povo vinha para a gente, abraçar a gente, e a gente ia começar a fazer negociação, mas não foi isso. Aí eu descobri que para a gente ser realmente sindicato propriamente dito, a gente tinha que ter o código sindical. E aí foi o primeiro desafio. Só que nós tínhamos, como nós ainda temos hoje, muitos desafios para que a categoria possa nos reconhecer. E aí nós tínhamos esse, que era mais latente do Código Sindical, mas nós tínhamos um que era básico, mas que a gente precisava ter, que era uma sede. Porque quando a gente chegava para conversar com os técnicos nas empresas, aquelas que as empresas deixavam a gente entrar, o primeiro questionamento que eles faziam com a gente era: rapaz, você não tem nem sede. Esse sindicato eu já até ouvi falar, mas não tem sede. E aí foi quando eu comecei a bater a tecla com a diretoria disso. Gente, a gente precisa ter uma sede. Nem que a gente junte o dinheiro só um mês e daí para frente não é possível que a gente não encontre uma outra maneira, nem que seja fazendo feijoadas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente chegou a fazer umas 3 feijoadas para arrecadar recursos, para ter a sede. E até pra ter aquele momento de comunhão, todo mundo se Exatamente. conhecer, E até E mostrar o trabalho. trazer os técnicos e conseguir Eu filiar. digo aqui, professor, que a sede, quando você entra como sindicato dentro da empresa, o técnico que vai para lá para conversar com o sindicato, ele já é mal visto pelo empresário. Nós temos Temos uma cultura resistência ruim. muito grande ainda com relacionado a isso. Existe essa diferença. Por quê? Porque quando o técnico vai lá para conversar com o sindicato, eu digo técnico, pedreiro, servente, vai lá para conversar com o sindicato dentro da empresa, muitas das empresas, ó, aquele cara ali já, né, tem essa resistência, tem essa rixa, né, empresa e sindicato, né, que não somos nós aqui que vamos abrir esse leque. Mas com a sede, vislumbra uma possibilidade. Não, eu vou resolver uma coisa no centro, vou lá, dou uma passadinha, vejo, converso com o pessoal, fico em sigilo, até para ele Preservar entender, o trabalho dele. preservar o trabalho, porque todo mundo precisa trabalhar. Sim. Todo mundo precisa Exato. trabalhar. Hoje não. Hoje a gente tem muita gente com a mentalidade aberta, né? Muitos gestores novos. A gente sente isso também na parte de segurança do trabalho. Sim. Quando você pega um engenheiro mais antigo, cara formado lá mais casca grossa chamado, Isso. a gente tem mais resistência para implantar a parte de segurança. Mas quando você pega um engenheiro já Novo. mais novo, com a cabeça mais aberta, ele disse: não, meu filho, aqui nós temos que fazer mesmo, porque ele já vê isso no curso dele, ele já fala de segurança do trabalho, porque sabe que aquilo ali impacta financeiramente para a empresa, tem a parte da saúde dos colaboradores que é de suma importância, tem a fator acidentário previdenciário para não aumentar para ele. Então tem todas essas vertentes que hoje impactam ainda mais para a empresa. Então, quando se tem uma sede, eu vejo que o técnico tem mais liberdade para ir lá saber seus direitos. Exatamente. Se ele quiser ir, ele vai lá. Se ele não quiser, ele não vai. Foi assim que eu pensei. E aí começou a batalha, porque eu me lembro que na época o presidente não queria a sede. E eu era secretário-geral, né? Eu senti logo nesses estudos, eu senti logo. E não era só estudando em caderno, não. Eu fui muito no sindicato comerciário, falei muito com o Alberto, né, que é um sindicalista do sindicato comerciário antigo, e outros sindicatos aí que a gente também tinha contato com o próprio sindicato dos transportes coletivos, né, que era forte na época. E aí o que é que acontece? Eu fui bater cabeça para isso. E todo dia, às vezes de noite, eu ligava pro Barbosa. Eu digo: Barbosa, e aí, Barbosa? Já conseguiu a sede e tudo? Rapaz, E aí eu bati cabeça tanto que um dia eu digo: pô, eu consegui agora a sede. Mas falta isso, o que é que falta? Falta ir lá. Eu digo: pois vamos lá. E por coincidência, o dono do prédio era seu Alberto também, um velho enjoado, mas gente muito boa. Ele era direto. E aí nós conseguimos essa sede. Quando conseguimos a sede, aí lá vem a questão do mobiliário.
não tínhamos Tem mobiliário, uma cadeira pra nem sentar. a cadeira para sentar. Aí digo, pronto, vamos devagar. Já temos a sede. Fizemos na primeira reunião em pé. Saiu do zero. Saí do zero. E aí, logo, a gente também já tinha as parcerias se formando, né? Na época, o Colégio Terra, que hoje eu não sei nem se ainda existe, né? Existe. Ele agora tá como Sagra. Né? Isso. Professor Carlos. Professor Carlos foi que doou as primeiras cadeiras para o Mandar um sindicato. abraço aqui pra ele, que eu gosto do trabalho dele. Professor É Carlos, um um abraço. cara sério, Que íntegro. sempre vestiu a camisa da parte de segurança do trabalho. Formou gente de segurança do trabalho, né? Formou curso de Trabalho em altura. trabalho em altura. Tinha uma estrutura Uma bem estrutura muito organizativa. boa, cinto, completo, né? Era. E sempre teve o cuidado de Professor ensinar. Rony, né, também. Rony trabalhou lá, né? Então o professor Carlos, ele é um cara que sempre ele pega, ele passa o conhecimento e ajuda. Se meu filho mora aqui, leve aqui. E foi um dos primeiros Que deu a mão, né? convênios que nós conseguimos instituir para o sindicato. Então, o técnico que era filiado, ele tinha os seus filhos que poderia ali estudar e tinha desconto, né? O seu Carlos dava esses descontos, ajudava em eventos, como a gente organizou muito, Sensatep, né? Foram 3 edições do Sensatep. Foi 3 edições. Teve uma com a participação do presidente da FENATEST, que na época era o Armando, né? O Armando, ele participou, também ajudou o sindicato, foi quem doou o notebook, eu não sei nem se ainda mais existe, né? Notebook. E depois nós fomos conseguindo as coisas devagarzinho, mas foi insistência, né? Eu fiz muito documento solicitando doação de órgãos. E aí a gente descobriu também que o sindicato precisava ser também reconhecido como uma instituição de utilidade pública para ter direito a receber doação do poder público, né? Tipo, as cadeiras que o tribunal estavam tirando para botar outras novas, eles só podiam doar para a gente se a gente tivesse esse título. Então, você vê que uma entidade como essa, ela não se faz por si, né? Ela tem que ter todo ali um conjunto de atributos Legais, né? legais, né? Que possam validar, né? Ações até dela e de outras instituições para com ela, como assim o poder público. E aí, depois disso, nós fizemos um crediário, né? O velho crediário. Nós fizemos um crediário, eu me lembro, a gente comprou o bebedouro no nome do Felipe, que era o vice-presidente. Eu não sei nem onde está mais o Felipe. E o restante do mobiliário básico, né? Uma mesa, foi com o nome do seu Washington, que era o tesoureiro. E aí a gente foi pagar aí essas coisas ao longo do tempo. Mas, em contrapartida, isso tudo dentro de um planejamento, eu fiz um planejamento. Nós fizemos um planejamento, eu apresentei para o pessoal nem sabia o que era um planejamento. Eu digo, vamos fazer um planejamento. Eu apresentei o primeiro planejamento lá no CREA, que nós não tínhamos sede. Antes de ter sede, eu apresentei um planejamento. E esse planejamento, eu acredito que ele nos ajudou muito. Que deu um norte, né? Deu norte. E até aqueles dentro da diretoria que achavam que, diante das descobertas, dos desafios que ia surgindo, eles iam perdendo o ânimo, aquele ânimo que reativou o sindicato. Então eles iam perdendo e eu ficava motivando, buscando, bora gente, é assim, tal, tal. E aí, aos poucos também ia acontecendo essa conquista. Quando nós demos por conta, nós já estávamos com uma sede com alguns materiais básicos ali, mobiliário. Nós tínhamos o notebook doado pela FENATEST e nós conseguimos o Data Show e a TV. Aí nós fomos fazer cursos de ordem de serviço, cursos básicos, ordem de serviço, relatório, né? Até PPRA também nós chegamos a fazer.
Nós fizemos um primeiro curso de CIPA também, implantação da CIPA. Nós tivemos muito alunos na época também, tudo lá. Não podemos nem escrever mais porque não tínhamos espaço, né? Mas foi assim que a gente conseguiu manter esses recursos. Com isso também, nós fizemos uma coisa que, e eu estou falando, do que eu estou falando para vocês é do zero, mas nós já tínhamos muitas ações. E uma das ações que eu penso que precisa ser trabalhada até nos dias de hoje era as visitas técnicas. Nós tínhamos visita técnica, né? Eu ouvia muitos técnicos dizer, muitos que não conhecia a gente, não sabia que existia o sindicato. E outros até dizia que sabia, mas nunca tinham visto um técnico, uma diretoria do sindicato nas empresas, visitando. E o Citricom fazia muito isso. Eu digo, pô, então vamos pegar essas ideias aqui e vamos Copiar o que dá certo. copiar o que dá certo. E aí eu criei as visitas técnicas. As visitas técnicas. Aí as visitas técnicas eram assim. Aí pegávamos o carro do Marcos, né? Cada um dava ali R$ 5, botava de gasolina, e nós escolhíamos 3 empresas e íamos lá visitar, né? Dar aquele apoio para os técnicos. E Mostrar, né, os trabalhos de mostrar, vocês, né? serviço. Responder algumas dúvidas, algumas questões, algumas coisas que a gente ainda não tinha feito e a gente ia dizer por que não fez, né? Muita dela aí, na época, era o Código Sindical. Código Sindical nós não tínhamos, então, por exemplo, nós não tínhamos o direito de convocar as empresas através do Ministério do Trabalho para fazer as reuniões, né? As negociações. Porque para a gente fazer isso, a gente tinha que ter o Código Sindical. Esse código, ele foi implantado? Existe? Ele foi plantado, ele existe. 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 O sindicato hoje, ele só é sindicato porque ele tem esse código sindical. Então, hoje, por exemplo, o sindicato, ele pode convocar qualquer instituição do governo, entendeu? Do governo e privada, obrigar a vir sentar numa mesa para negociar, através do sistema de mediação do Ministério do Trabalho. Então, depois que a gente conseguiu esse código, esse sindical, que foi outra novela, no mês eu tinha 4, 5 audiências. As empresas, elas vinham, ficar na nossa frente. Embora não firmasse o acordo, mas como eles eram obrigados a sentar na mesa junto com a gente estava fazendo um trabalho que nem eles percebiam, que era de divulgação. Porque todas as empresas passaram a saber que existia o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho. E muitas delas, passando dessa situação, passaram a olhar os técnicos com um olhar mais respeitosos, né? Porque antes, as empresas muitas vezes, por exemplo, só queria pagar qualquer valor. Ou então, Geralmente muitas vezes, pagava o valor do oficial, né? era do Do servente. servente, do PD, que desse pra pagar. E aí botava nos piores lugares para os técnicos ficar. Eu fazia visita em obra. Uma vez eu fui visita numa obra, o técnico de segurança ele ficava no depósito de cimento. A pessoa, ele ficava num depósito de cimento, num ambiente insalubre para uma pessoa, né, permanecer. Mas a gente fez muitas ações boas. Tipo, nesse caso, a pessoa foi mudar de lugar. Na próxima que a gente já foi para um lugar mais decente. Então a gente fez muito isso, fez muitas mediações através desse sistema que o sindicato ainda pode fazer. A diferença daquele período para cá é porque naquela época a mediação ela tinha uma força muito grande. Tipo, 3 mediação que a gente conseguia chamar a empresa para negociar, ela era obrigada a lançar uma proposta. Por mais absurda que seja, mas ela era obrigada a lançar uma proposta. E aí, quando não, tipo, ela lançou a proposta e nós temos uma proposta. Então, não houve acordo, aí se encaminhava para o Tribunal Regional do Trabalho. Aí eles batiam o martelo. Aí lá eles iam bater o martelo. Não chegava a acontecer isso porque ficava
nós tínhamos um impedimento que era o advogado. Você tem uma ideia, como foi que nós conseguimos o Código Sindical? Eu estudando, né, tínhamos o irmão do Osto, que era o seu Walter, que era o advogado do CREA, e ele tinha se disposto a fazer alguns trabalhos, não todos, do sindicato. E aí ele vivia nessa assessoria advocatícia com o sindicato, mas dividido com o CREA. E aí um dia eu estudando, aliás, um dia eu fui visitar o Dr. Merton, não sei se vocês Já ouvi falar. conhecem, na época ele era o presidente do Tribunal de Trabalho, Se eu não me engano, atualmente ele é desembargador. ele é desembarcador, É. né? Ele é desembargador, mas na época ele era presidente, né, do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, conversando com ele, nós tivemos a oportunidade de ter muito conhecimento. E ele disse uma coisa para nós, eu não me lembro quantas pessoas estavam lá com a gente nessa reunião, mas era eu e mais 2. Ele disse, meu filho, tudo que rege o direito trabalhista, ele pode ser consultado pelo o Tribunal Regional do Trabalho, pela Justiça. Então, o que vocês estão fazendo aí muita coisa é administrativo, mas tem a via jurídica. E aí, eu digo, saí de lá com aquela coisa na cabeça. E o Ministério do Trabalho, nós tínhamos entrado com um pedido do Código Sindical, estava lá parado, ó, desde o início. E nunca tinha saído resposta do Ministério do Trabalho. E aí, eu estudando, eu descobri que o Ministério do Trabalho ele tinha um prazo. Tinha um prazo. Se eu não me engano, era 90 dias. Geralmente esses prazos judiciários são 60 dias. Mas é administrativo. Esse era o prazo administrativo que Do eles Ministério, tinham. né? Do Ministério. Eles tinham um prazo administrativo de 60 dias, só que aí esse prazo tinha o prazo Pode jurídico. prorrogar por mais 30. Isso. E aí já tava, eu só sei que já estava com mais de 8 meses. E o processo lá parado, a gente ficava, todo dia eu olhava lá. E aí eu fiz as contas e digo, rapaz, o Ministério do Trabalho aí já passou de todos os prazos. E aí quem fez a peça fui eu. Eu peguei, fui na internet, pesquisei uma peça, copiei, que na época eu não sabia nem transformar o PDF em Word. E aí eu fiz, mostrei pro doutor Valtério, e o doutor, rapaz, tá bom aqui. Quem foi que fez essa peça? Qual foi o advogado? Rapaz, fui eu aqui. Deu uma enrolada aqui, mudei o nome aqui e fui. Aí ele, pô, tá bom. Aí agora, doutor Valtério, só não pode botar meu nome, porque eu não tenho resista. Depois pode botar o meu aí, nós vamos fazer. E entrou. Quando foi parece que com uns 3 meses, acho que foi, mais ou menos isso. Não foi isso tudo, não. Um mês ou 45 dias, saiu uma decisão, uma decisão preliminar para o Ministério do Trabalho se manifestar num prazo de, acho que era uns 60 dias, 30 dias, eu não sei quantos dias é, sou muito ruim em datas. E aí a gente já começa a ter aquele ânimo. Digo, vai sair o Código Sindical. Se eles não se manifestar, se eles não dizer que está faltando algum documento, e não faltava nada. E aí, quando deu o prazo, aí tinha que ser reconhecido o Código Sindical. E foi assim que tinha sido postado, né? Exatamente. Aí foi assim que nós conseguimos o Código Sindical. Foi uma Ganhou alegria força, muito né? grande. A gente achou que já tinha resolvido todos os problemas do mundo. Não, agora pronto. Tchau. Eita, professor. Professor, a gente falando de sindicato, falando de Ministério do Trabalho, falando das autarquias, o senhor falou do CREA também, TJ. Nós sabemos que todas elas corroboram para o andamento do órgão público, né? Sim, sim. E a parte do sindicato ela é de suma importância para ela unir a categoria que ela representa. E unia essas instituições. Isso. Como é que o senhor, além das visitas, o senhor teve muita resistência por parte dos empregados, dos técnicos, ou o senhor teve muita resistência por parte das empresas? Ou qual foi a sua dificuldade do pessoal ali da categoria? Que o senhor, na época, vocês sentiram, assim, do sindicato? Eu sempre fui um cara, e ainda sou, um
cara que acredito no que faço. Para mim, se você faz algo que acredita, você consegue. Esse é o melhor marketing. Esse é o melhor marketing que tem hoje na atualidade. É você vender o que você fala. É o que Exatamente. você faz, o que você é. Esse é o melhor marketing. Você pode estudar todas as plataformas de marketing. Marketing tal, marketing diz isso, aquilo. Mas o melhor é o verdadeiro. É o que você faz e pratica. Esse não tem Exatamente. nenhuma... É como ser pai. Eu não sei se os senhores já são pai Já. e sabe, e não sabe, vão saber agora. Ser pai tem que ser exemplo. Rapaz. Já tá. Hoje em dia não adianta mais a gente fazer como a gente foi criado, né? Que os- Faço o que eu digo, mas não faço o que... É, Dá mais certo não, isso aí. e é assim. Então, por exemplo, quando eu passei a ver a situação por esse viés, eu passei a ter respostas. E eu passei a trabalhar a partir de respostas, não de problemas. Então, por exemplo, quando a gente pediu para a gente alugar uma sede, é porque a categoria vivia dizendo: pai, que sindicato é esse que nem sede não tem? Sindicato de gaveta? A gente correu atrás da sede. Quando a gente correu atrás da sede, o Ministério do Trabalho e as instituições disseram: mas vocês não têm código sindical, vocês não é nem sindicato. Nós corremos atrás do sindicato. Mas quando foi na questão do reconhecimento, né, de você ter aquele respeito, por exemplo, da categoria, eu sabia que a categoria não ia chegar da forma como a gente esperava, só porque a gente tinha uma sede, só porque a gente tinha reativado, porque a gente não tinha trabalhos feitos, não tínhamos atrativos para a categoria. Então a categoria, ela precisa de que a gente demonstre trabalhos, né? E a gente não tinha esse trabalho. A gente não tinha um piso salarial, por exemplo. Na verdade, não tem, né? Hoje não tem, mas já teve. Já Nós já teve? tivemos. Nós já tivemos. Essa história eu conto para vocês. Como é que... não, agora eu fiquei encabulado aqui. Como é que perdeu esse direito? Pois é. como que funciona esse processo aí? Se você percebeu aqui nas minhas falas, algumas das nossas conquistas foram alcançadas a partir do judiciário. Então, quando nós já estávamos ali um pouco experientes, já tínhamos conseguido o Código Sindical através da Justiça, né? Aí eu fiquei muito batendo cabeça, porque quando eu entrei na gestão, eu tinha uma promessa que eu tinha feito para mim mesmo. Tinha prometido para mim mesmo que antes de terminar o mandato, eu ia entregar esse piso salarial para a categoria. Eu tinha essa coisa dentro de mim. Eu não tinha dito para ninguém, mas eu tinha. E aí eu fui estudar as possibilidades e alguns casos que tinham acontecido em alguns estados de instituições de piso salarial da categoria. Na época, houve um zum que no Rio de Janeiro havia conseguido o piso salarial através da Câmara Legislativa. Eu não sei nem se isso foi para frente. E aí a gente começou a ir por uma via que foi pela parte da política. Na época, a gente conversou com aquele deputado Evaldo Gomes, né? E o Evaldo Gomes ali atendeu a gente. Vamos fazer o pedido para a Câmara aprovar esse piso salarial. E fomos caminhando e até o momento que a gente percebeu que a coisa política não ia dar muito resultado, né? Por quê? Porque para a gente ter a força de fazer com que um deputado desse lute por essa lei, nós tínhamos que botar aí uns 200 técnicos só num lugar só. Como era que a gente ia fazer? Se não tinha nem se espilhado todo, né? Tinha nesse espilhado todo. E aí, quando a gente chegou nessa situação, a gente ficou mobilizado. E aí eu peguei e disse, por essa via não vai dar. Fui estudar, e aí eu vi casos que a justiça, ela não decretou piso, mas ela equiparou. Eu digo, o que é o caminho? O primeiro acordo, né? O primeiro passo. Primeiro passo seria... tinha também a questão do acordo. O primeiro acordo gerava, né, uma prática que aí as outras empresas poderiam também não conseguir. Aquilo como base, né? Exatamente, também não conseguimos. Porque nós tínhamos um problema muito sério.
E esse problema era interno, era na diretoria. Porque a diretoria ela só queria fechar um piso salarial a partir de 3 mil e pouco. Uma categoria que não tinha piso, para começar com piso de 3 mil e pouco, tu Começa logo lá imagina. em cima, começa por 1.000. E eu ficava sempre querendo entender, eu não criticava, eu ficava escutando e querendo entender. Aí eu descobri que era o seguinte: tinha um técnico que era diretor da empresa, ou do sindicato, que ganhava 3 mil reais e tinha medo do piso ficar abaixo de 3 mil e baixar o salário dele. Quer dizer, nós tínhamos um problema interno também, Conflito interno. conflito Então interno. o cara foi pro sindicato com interesse errado. Não do coletivo, mas sim do individual. É Exatamente. isso, não adianta, É o individual procurar- prevalecendo sobre o coletivo. sendo que a intenção do sindicato é trabalhar pro coletivo. Pelo menos é para ser, né? E aí, por essa via também não deu certo. Então, eu fui pela via judicial. Fiz de novo a peça, passei para o Valteres só fez as correções e nós entramos. Né? Entramos com o pedido. E aí foi uma novela muito grande, porque essa decisão ela foi para a turma recusal do Tribunal Regional do Trabalho. Porque nós percebemos uma coisa que estava assim à nossa vista e a gente não conseguia ver. Que, na prática, quando não existia sindicato, o piso do técnico ele era reajustado pela convenção do Citricom. Então nós fomos por esse caminho, com a ideia de dizer que nós desmembramos do Citricom. Nós argumentamos isso. Nós chegamos para a justiça e dizemos: olha, nós fazemos parte de um sindicato. Né? E nós temos conquista. Então, tudo que existe na convenção do sindicato é luta nossa. E foi isso que a gente apresentou para a justiça. E o que é que vocês querem? Nós só chegamos a dizer para a justiça só o seguinte: a gente só quer os direitos que a gente conquistou quando éramos vinculado ao Citricom. Aí o que foi que o tribunal fez? O tribunal pegou e disse que a partir daquele momento, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, como profissionais que faziam parte de uma categoria e desmembraram, além de terem esse direito de constituir um sindicato próprio, também tem o direito das conquistas. E aí equiparou o piso salarial dos técnicos de segurança do trabalho com o do mestre de obra. Na época parece que era 2.190, alguma coisa assim. Eu não sou rádio, não sou bom de número, mas aí nós tivemos o piso salarial. E aí que nós constituímos o piso salarial. Nesse período nós fomos para o auge do sindicato. Nós conseguimos criar uma arrecadação que não tínhamos. Nós conseguimos encaminhar acordos e aí foi uma coisa muito boa. Nós passamos a ser procurados pelas empresas. Aí nós já tínhamos reconhecimento das empresas e dos técnicos, muitos técnicos. E já fazíamos rescisões de contrato. Foi assim que eu conheci meu amigo aqui. Foi fazer a rescisão lá. É? Exatamente. Então, quanto tempo durou isso? Isso durou quase um ano. Quando a gente fez isso, a gente descobriu que agora precisávamos fazer a divulgação. Precisávamos chegar na empresa e mostrar a decisão do tribunal. E aí começou a confusão. Aí nós começamos a mexer com gente grande. Aí o Sinduscom, que é o Sindicato Patronal da Construção Civil, entrou com uma ação no Superior Tribunal do Trabalho. E aí ele conseguiu derrubar essa decisão. Só que eu não sei o que foi que saiu na decisão. Mas, mesmo assim, a decisão ela só derruba o piso, a equiparação do piso. Por quê? Porque lá, por outra parte, a outra parte, que na época era o Chico Luca, que hoje já é secretário de Segurança do nosso estado, ele representava a assessoria jurídica do Sinduscom, alegaram que
Poder Judiciário ele não tem competência para definir piso salarial de categoria, né? Mas as outras questões que existem na convenção, que tem convenção, elas ainda têm valor. Mas eu lembro que o piso salarial dos técnicos, ele era equiparado ao meio oficial, não, ao oficial, não ao mestre de obra. O mestre de obra era 2.100 e pouco. Pois é, aí o pedreiro era 1.300 e Exatamente. Na época era. Na época, era mais ou menos isso. Era o maior que tinha. Aí gerou até as confusões, porque os mestres tinham raiva. Não somava. Então, era isso. Aí nós estávamos trabalhando nessa ideia de divulgação. É porque assim, se tivesse o apoio do coletivo, poderia ser que gerasse uma situação diferente, né? Mas foi assim, quando eu saí do sindicato, que foi em 2018, porque foi uma das últimas conquistas que nós tivemos. Foi essa. Aí ficou, e tem um detalhe, isso gerou o que a gente chama no poder público de precatórios. Muitos técnicos, até tu tinha, né? Eu tinha falado para ti, que tinha uma diferença Isso, tinha de mesmo. salário, porque quando a decisão saiu, ela saiu, foi retroativa. Muitas empresas pagaram. Muitas empresas, na hora da rescisão, fizeram. Outras, a gente botamos na rescisão, que tinha que ser pago. Está lá um direito que, se não tiver caducado, ainda pode ser reclamado, Revisto, né? Reclamado na justiça. Mas foi um momento que, quando eu saio, eu consigo sair muito satisfeito. Porque eu vou para a oposição com um dever cumprido. E o que eu sabia que eu não ia ganhar, por quê? Porque eu fiquei sozinho, assim, do grupo que tínhamos reativado o sindicato, só ficou eu isolado. Então, naquele momento era muito difícil eu dizer que só eu era que era bom. Hoje é fácil saber. Por quê? Porque o tempo mostra. Hoje a gente vê que Porque naquele tempo, quando se dizia assim, quando eu faço esse discurso, que eu sempre fiz esse discurso de dizer, olha, eu fui a pessoa que encabeçou o código de ética. Aí o que era que os outros diziam? Foi ele não, fomos nós. Eu digo, não, tudo bem, fomos nós. Mas quem impulsionou, porque sempre tem, num grupo, sempre tem aquele que puxa a ideia, que motiva. E eu sempre fui um cara motivado para isso. Entendeu? Porque hoje é fácil dizer, porque aí alguém me levanta essa questão e eu digo, e por que vocês não fazem? Não, e assim, é igual você falou. De 2018 para cá, de fato a gente não vê ações relevantes, né? E uma carência muito grande dos técnicos, né? A gente vê que você falou que tinha ações, né? Treinamento de si, porém de serviço, são treinamentos bem simples, mas relevantes para a categoria. Com certeza. E aí, hoje a gente sabe que nos últimos 2 anos, para a categoria, teve uma relevância muito grande por conta do E-Social, onde deu uma credibilidade para o técnico. Isso, né? Isso. E aí, a gente não vê uma entidade representando ou trazendo ações voltadas para isso. A gente vê uma coisa isolada. A gente tem um colega que é o Luiz Carlos. Ele fez uma ação, um treinamento de E-Social há uns 2 anos atrás, em um shopping center aqui, muito bom e tal. Algo que deveria vir da entidade que representa a categoria. Mas isso foi. Nós só conseguimos fazer porque nós fomos atrás. Eu e o Rafael, que a gente promoveu o evento. Foi. Então a gente conseguiu, divulgou, foi atrás, fez o convite para ele aceitou. Então nós fizemos o marketing, Veio gente de fora, veio gente de São Luís, veio gente de fora para participar desse. Então a gente viu ali uma oportunidade. Disse, não, aqui é o novo modelo de trabalho da Segurança Trabalho, né? Da parte de social. Focou naquilo, trouxe um cara que era referência, que é referência, porque. De Teresina. Que desde 2017, desde 2018, ele já sobe para o governo, né? Então ele já tinha 1 ano de experiência. A gente conseguiu fazer com que ele
passasse o conhecimento dele. Claro, lá foi um evento privado, tudo, mas a gente não teve apoio nenhum de nenhuma entidade. Só nossa mesmo. Por exemplo, na minha gestão a gente tinha os seminários, né? Que era o Sensatep. Nós tínhamos o Sensatep que todo ano nós realizávamos ali no mês de novembro, que era o período festivo do técnico, a gente fazia o Sensatep. E esse Sensatep, nós trazíamos os auditores, né? E tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério Público do Trabalho. A Flávia Lorena era e sempre foi uma das nossas apoiadoras com palestra, sempre tinha palestra dela. Então, esses eventos, eles são importantes porque a nossa profissão, e que eu ainda me considero um técnico de segurança do trabalho, precisa estar todo dia estudando, porque o conhecimento ele é dinâmico, as normas. Agora eu estou totalmente desatualizado por conta dessas reformas que tiveram aí, do E-Social e tudo. E você precisa estudar muito, e não só estudar. Praticar e ter eventos desses que a gente possa discutir com aqueles profissionais que estão mais atentos. É o famoso network, né? Exatamente. É o famoso network, porque naquele momento ali do coffee break, aquele momento ali que você tá ali, que você conhece, aquele momento de dúvida, que a pessoa levanta a mão e tira ali a sua dúvida, pode ser a sua dúvida, pode ser a minha, pode ser a dele. Exatamente. E aí a pessoa tem coragem lá para perguntar. E nós vimos, né, pelo menos nesse curso, nós vimos que tava todo mundo perdido. Tava todo mundo perdido. Por quê? O governo ele não soltou nenhuma nota, nenhum treinamento, nada. Não soltou nada. Só lá a parte do E-Social, o decreto e pronto. Tava lá. Beleza. E aí? O cara tinha que ler o decreto todinho. E aí entender, não é só ler, né? Entender. Ler, entender e praticar. Aí você precisa de um sistema, você precisa de uma procuração. Então, tudo isso aí é quando você vai desenrolar a atividade, né? Quando você vai fazer a atividade, é o seu diferencial. Então, um exemplo clássico para questão de treinamentos, o Dissipa. Cara, o Dissipa atualizou drasticamente, né? Então, antigamente era 20 horas para qualquer pessoa, para qualquer grupo, para qualquer. Era 20 horas. Ah, o cara é indicado, é 20 horas. O cara é designado, né? A palavra correta é designado. Era 20 horas. Não, agora é grupo 1, é 8 horas. 12, 16 e 20. É por grupo. É por grupo. Por quê? Porque o grupo 1 entende-se que empresa do grupo 1 não tem a mesma quantidade de risco do grupo 4. Se lá pro SESMIT, o grupo 1, ele só tem um técnico acima de 500, se não me falha a memória, é 501 funcionários que é para ter um técnico, se não me falha a memória é isso, por que o grupo 4 com 50, acho que é 50, 51, 50, tem que ter um técnico? Por que na CIPA tem que ser o mesmo conteúdo? Não, a CIPA ela tem que ser de acordo com... Dinâmica. De acordo com a realidade do empresário. Exatamente. Isso facilita para a categoria, isso facilita para os órgãos, para empresários, facilita para os órgãos fiscalizadores, isso facilita. Mas só que a gente precisa disseminar isso. O sindicato é uma ferramenta de disseminação, né? É uma ferramenta de comum acordo de todos. Então todo mundo tem acesso ao sindicato. Só que ele não pode ser restrito. Ele tem que ser aberto. Tem que ser o sindicato, no meu entendimento. O sindicato ele tem que ser, sindicato ele tem que ser um livro aberto, de páginas em branco. Para quê? Para você ter um regulamento lá, para você ter a base, você ir lá e tirar suas dúvidas e formar o sindicato, se você for da categoria, se você quiser também. Então, o sindicato ele só vai ter força se o funcionário quiser. Então, com essas todas as nuances, a gente percebe que se eu vai para a oposição sozinho, passa 2018, 2017, o sindicato ali, na época, Michel Temer, ali, acho que foi 2018, 2017, ele perde um recurso muito importante para a classe, para todas as classes, mas muito sindicato também não morreu. Muito sindicato também não faleceu. Por causa do direito adquirido. As convenções, elas já previam, não foi afetado a reforma de 2017,
O seminário lá foi o nome do o título do seminário era Nenhum Direito a Menos, se eu não me engano. Eu participei lá em Brasília, e tinha essa questão, esse anseio dos sindicatos, né, esse medo. E aí, mas para a gente, no caso, na nossa realidade, como nós estávamos já com piso definido, aquele período ali nós já estava ali com o piso engatilhado, e nós não tivemos dificuldade. As dificuldades iam ser para o futuro. Então, se não houvesse um planejamento para o futuro, a gente ia perder receita, como perdeu. O sindicato perdeu receita. Por quê? Porque houve um aumento grande no desemprego. Então, muitos técnicos foram demitidos, porque naquela época o boom da construção civil ele empregou muitos técnicos de segurança do trabalho. Então, e tinha empresa, e uma coisa que você te falou aí do sindicato importante, mas você não tem nenhuma ideia o quanto ele é importante. Porque nós chegamos num nível que vinha empresa para cá, para Teresina, de fora, elas ligavam para a gente para perguntar qual era o valor que ela devia contratar um técnico. Olha como isso era bom. E a gente vivenciou isso. Eu cansei muito de receber ligações de empresa. Olha, a gente vamos contratar um técnico aqui no estado de vocês. Nós somos de Fortaleza, nós somos de Recife, nós somos do Rio de Janeiro. A gente quer saber qual o piso que vocês são de acordo, que vocês praticam. Tem convenção? Aí temos convenção. E qual seria o piso? Olha, nós estamos um piso equiparado ao mestre, 2.000 e pouco. E muitos técnicos aí foram contratados por valores interessantes e não sabe, Pra nem época, né? soube que o sindicato influenciou nisso aí, naquela época. Então, Então, assim, o sindicato ele tem essa relevância, ele tem essa importância de chamar eventos, de estar presente nos eventos, né? Por quê? Porque isso aí ajuda na questão do conhecimento da área. até pra ficar reconhecido, saber que tem alguém que Sim. representa, Aí é a né? consequência, né? E a consequência mesmo. De fato, de 2018 para cá, as ações mais relevantes elas vieram diminuindo, até que hoje a gente não vê algo tão, infelizmente a gente não vê algo tão, né, tão, Concreto, a efetivo, gente vê né? muita falácia, muitas coisas, mas a gente espera que mude, né? E nossa Pode colega aí, mudar. Eu assim, aproveitando esse canal, que é maravilhoso, eu acredito que vai ter muita gente escutando a gente aqui. O sindicato, muitas vezes as pessoas esquecem que eles são feitos dos técnicos de segurança do trabalho. Embora ele seja hoje uma diretoria fechada, em que alguns documentos até são difíceis da gente ter, como o estatuto, né? Eu me lembro que o que me derrotou nas eleições, nas últimas eleições, foi o estatuto. O estatuto que foi feito para técnico de segurança do trabalho que tivesse com as mensalidades atrasadas não podia se candidatar. Técnico que não tivesse participado de nenhuma reunião durante o pleito lá deles lá, não podia se candidatar. E aí fizeram um malabarismo todo, e aí eu acabei perdendo. Por quê? Porque chegou no dia das eleições, ninguém sabia quem era que podia votar. Quem é que pode votar? Aonde é que é a votação? tinha a urna itinerante, né? E era para ter urna itinerante, era para ter votação online. Não teve nada disso. Fizeram eu divulgar, fizeram ser divulgado que ia ter, e no dia não teve. Então, mas eu acredito muito que se a categoria, alguém da categoria tomar frente disso aí vocês podem até perguntar, mas professor, por que que o senhor não vai? Eu digo, eu acho que todos nós temos um momento. Eu tive meu momento ali, eu fiz uma contribuição boa, sou muito satisfeito pelo que eu trabalhei no sindicato. Eu achava que poderia contribuir mais, por isso que me candidatei 2 vezes. Por quê? Porque eu acredito também que o tempo, às vezes, ele te dá a melhor resposta. Então, quando eu saí em 2018, eu saí com esse mesmo discurso de hoje. Saí dizendo que o sindicato ele precisa ter essa dinâmica de 2018, mais efetividade, claro, e que as coisas precisavam ter também
pessoas, né? A diretoria tinha que ter pessoas que fossem mais comprometidas, né? Com a intenção Com a correta, né? intenção não só de visar o seu individual. Porque as palavras não precisam ser faladas para ter as respostas, mas as atitudes, as ações, por exemplo, não é querendo dizer que é errado, por exemplo, você querer estar dentro do sindicato, porque é para isso que a gente vai para um sindicato, é para melhorar nossas condições de trabalho, é para nós termos direito do emprego. Mas, se eu só viso preservar o meu emprego, o que é que eu estou fazendo para o coletivo? Nada. A intenção errada. Entrou com a intenção errada. Eu de entrei fato. com a intenção de segurar meu emprego. Não é isso, né? Por exemplo, eu entrei com a intenção de, por exemplo, botar um negócio para mim, ou então de me formar, de galgar outra profissão. Tem muito disso, né? O cara é técnico de segurança do trabalho, ganha dinheiro, se forma em engenheiro, em advogado, aí passa a desprezar o cargo que lhe permitiu, né, que chegar onde ele está. Porque a profissão de técnico de segurança do trabalho também ela é uma profissão que dá uma impulsão no teu profissionalismo. Que às vezes a gente não tem condição de entrar para fazer um curso de direito. Então eu vou ser técnico de segurança do trabalho, vou ter uma rendazinha e através daquela renda eu vou começar a pagar minha mensalidade para me formar em advogado, em engenheiro e por aí vai. Mas você não pode esquecer. A base, né? Não pode esquecer. Por exemplo, eu já dei aula até em universidades do estrangeiro. Dei aula na Universidade do Minho, na Universidade de Portugal. Mas eu nunca esqueci que sou técnico de segurança do trabalho. Lá em Portugal, a segurança do trabalho é uma coisa dinâmica. Eu já visualizava ali que se eu fosse morar ali, eu ia fazer um trabalho ali. E eles têm uma grande admiração com a questão do Brasil, porque aqui o Brasil é todo organizado. As NRs, para eles, ainda são um sonho. Ainda são um sonho. O que a gente já tem. O que a gente já tem, e para eles lá ainda é um sonho de consumo. Eles ainda não têm essas NRs, né? Então, basicamente essa ideia. E foi por essa ideia que eu me propus. Mas já sabendo que eu tinha feito a minha parte. Então, eu acredito muito que hoje, se os técnicos quiserem, eles podem. É mais difícil por quê? Porque tem que ter motivação. E tudo. E assim, os técnicos precisam ver que tá dando certo. Porque você vai investir numa coisa que não tá dando certo. Você não vai botar energia ali. Entendeu? Você bota energia naquilo que você vê que tá tendo resultado. Né? E hoje se fala muito em parcerias entre. Porque assim, quando teve essa lei da terceirização de 2017, que alguns sindicatos perderam força e outros se acabaram de vez, é onde surgiu as parcerias para que eles possam continuar. Exatamente. Né? Eventos, ou até ações de clima chamar, né? Tipo assim, uma casa de praia, um clube. Clube recreativo. Exato, do sindicato, entendeu? ou então parcerias, né? Parcerias que dê para... Relevantes, de fato. Relevante, né? Não é uma parceria de 25% que o cara chega lá, aumenta o produto 125% para vender o preço normal. Acaba pagando o preço. Isso não é parceria, não. Black Fraud? É a Black Fraud aí. Black Fraud. Por exemplo, nós tivemos convênio com a FATESP, né? Que é do Alberto, que é Alberto, né? O dono da FATESP, faculdade aqui, que tem... aqui do lado da igreja, é FATESP, né? Então aqui. Isso, para cá, exatamente. Nós tínhamos um convênio lá para quem quisesse se formar, por exemplo, em tecnólogo, né? Engenheiro, tecnólogo de segurança do trabalho, e para outros cursos, 30%, 40%. Mas era convênio mesmo? Convênio. Nós tínhamos muitos convênios. Documentação está lá dentro das pastas, dentro dos arquivos, né? Se alguém tiver a coragem de divulgar, né? Porque eu sempre também fui da área das ciências, né? Eu sempre fui um estudioso. Então eu sabia muito bem
que os técnicos eles precisavam se qualificar e almejar novos ares. Né? Eu sabia que, por exemplo, um juiz que já foi técnico, imagina aí, um juiz que já foi técnico pegando uma ação da gente. Fica fácil. É muito bom, porque ele sabe da nossa dor, né? Então, um advogado, né? Mas é isso, se você priorizar o individual sobre o coletivo, a coisa não anda, Não anda mesmo, não. né? Porque nós temos condições de lutar pelo nosso individual, mas fazendo um link com o coletivo. Ah, eu vou me formar, mas eu vou também contribuir para a minha categoria crescer, ser reconhecida, ter seu piso salarial. Professor, estamos chegando ao fim, né? Mais de 1 hora de gravação já. Tema polêmico, né? Sindicatos, parcerias, como contribuir para a segurança do trabalho. E eu queria que o senhor deixasse um recado para a categoria, que o senhor ainda faz parte, né? A Sim, segurança do sim, trabalho. Você pretende, antes de finalizar aí, o que a categoria pode esperar, né? Porque assim, só para falar uma coisa que estava já no script aqui, sim. eu conversando no off com alguns membros da atual gestão, falou assim, Rafael, se tu observar, cara, hoje não tem mais aquelas ações coletivas. A foto é só uma pessoa, é uma coisa muito individual, né? E o sindicato, o nome sindicato em si já remete ao coletivo. E quando você vê uma figura única, não passa a credibilidade que é para passar, né? Então, assim, a gente espera que mude, né? Hoje, na condição de empresário, eu recebi até um convite de um colega que você conhece. Eu sei. Ele disse assim, Rafael, cara, bora ser candidato a presidente aí, tá acabando a gestão. Eu falei, cara, não dá, porque hoje, não, falando no ponto de vista ético, não tem como, né? Surgiu até a ideia de fazer uma associação para as assessorias e tal. É algo que a gente pode amadurecer para frente. Mas, de fato, pela gente já ter estado dos dois lados, né? A gente sente, né? Porque quando o técnico é fortalecido, a assessoria vem junto, Sim, entendeu? sim. Porque se o técnico tem voz lá dentro da empresa de dizer, cara, vocês têm que fazer esse treinamento, vocês têm que fazer o exame, vocês têm que fazer isso, opa, as assessorias chegam junto, Chega. entendeu? Então assim, todo mundo cresce. E no final das contas, a segurança faz se acontecer, né? Todo mundo ganha, né? Diminui os acidentes, aumenta a produtividade. O empresário que acaba tendo uma mente, não, é um gasto, ele vai ter uma produtividade e um lucro que ele não era esperado, né? Só que precisa virar essa chave aí, né? E aí, para finalizar, né? Queria aqui agradecer o seu convite, né? A gente está aqui de portas abertas, né? Se você quiser voltar para contribuir, para trazer algo que possa contribuir, né? Deixe aí o seu recado, né? O que o professor Erivan pode contribuir ainda para a categoria, né? Eu acredito que eu possa contribuir no sentido de, por exemplo, de apoiar alguém que possa querer almejar a presidência. Eu acho que tudo tem seu momento, está tendo esse momento obscuro, né, do sindicato, posso assim dizer com muita segurança, porque realmente o sindicato ele perdeu essa representatividade diante das instituições, diante dos próprios técnicos. Então, muitos técnicos que às vezes não reconhecem o sindicato é porque eles não têm visto o trabalho, né? Não têm visto realmente a coisa acontecer. Então, eu tiro é por mim, eu também não vou investir em algo que eu estou vendo que não está dando resultado, né? Então, algo que eu vejo muito fechado, muito restrito, não tem sede, não tem onde eu me sentar, não tem onde eu contar minhas angústias, né, do meu trabalho, que o técnico de segurança do trabalho tem um desafio dentro de uma empresa. Então, tudo isso é importante. Não tem eventos, como você citou. Então, tipo, cadê os eventos que o sindicato fazia? Eu, depois mesmo que saí do sindicato, eu ainda realizei 2 eventos. Né? Realizei uma palestra que foi sobre o E-Social, em parceria com o Ministério do Trabalho, com a Flávia Lorena. A Flávia Lorena através do próprio sindicato dos auditores, liberou o espaço ali na Frei Serafim, e a gente fizemos um treinamento
E depois eu fiz o CONGEST, que foi o Congresso dos Técnicos de Segurança do Trabalho, nós fizemos lá no IFP. Né? Foi muito bom, foi até com parceria com o Hércules. E foi depois só isso. Né? Então, assim, eu não fiz mais porque eu não tenho nenhuma entidade, né, que eu representava no momento. Então fica muito difícil o individual. Você fez aí, você sabe o quanto foi difícil fazer um evento dessa envergadura sem uma representatividade. Né? Mas é isso, a gente espera que apareçam outras pessoas que possam contribuir. Eu não descarto, né, que talvez esteja alguém do próprio sindicato, da diretoria atual, que possa ter aprendido, né, porque também você aprende quando você vai lá para dentro. Você está lá dentro, aí você descobre a realidade, você está ali convivendo com as necessidades, aí realmente você sabe, né? Então, tipo, a pessoa aí que lhe convidou deve agora saber do que eu via falando para ele, né? Porque se ele quer se desmembrar, é porque ele viu que o que eu tava falando era verdade, né? Mas, enfim, deixo um forte abraço para a categoria. Eu tenho absoluta certeza, viu, Rafael, que esse ano aqui, 2024, a categoria vai crescer novamente, porque a construção civil vai voltar aí a todo vapor, né? Os projetos do governo federal aí de dar uma alavancada na construção civil vai se tornar mais realidade, que consequentemente os empregos na área da segurança do trabalho vão surgir. Então nós iremos precisar do sindicato. Para ser aquela ponte, né? Aquele mediador ali. Mediador. Para tirar os abusos, botar os benefícios. E aumentar os trabalhos também, né? As assessorias. É bom, é interessante. É muito interessante. Nivela o mercado, né? Fica todo mundo numa qualidade boa. Então é isso. Deixar um forte abraço para todos os técnicos e dizer que a gente está satisfeito. Então não volta candidato mais, né, professor? Não volto candidato. Eu posso voltar para contribuir numa palestra, ajudar em algum evento, nesses trabalhos aqui que também não deixa de ser um trabalho educativo, um trabalho de contribuição para a categoria, né? Porque às vezes tem muito técnico ainda que nunca exerceu a profissão, mas tem vontade de exercer. Então, escutando esses programas aqui, passa a ter um pouquinho do conhecimento da realidade do que é ser técnico, né? E assim, o Papo SST, né? É um programa democrático, né? Que aqui a gente traz todo profissional que tem uma contribuição relevante para a categoria, né? A gente sabe que hoje você está morando aí no sul do país a título de estudo, né? Mas breve vai estar voltando para cá. E é isso, né? Agradecer aqui mais uma vez a sua presença, né? Pegamos aí um pedacinho da agenda aí para estar contribuindo aqui com a gente, né? E aí eu queria pedir sua ajuda, divulgue a gente lá onde você estiver, leva o nosso nome, passe aí para a categoria, para os colegas. Ótimo, manda o link que aí eu vou mandar o link por grupo. Mande aí pro pessoal, porque todo mundo ganha, né? Ganha sim. Aqui é um projeto autoral, um investimento próprio, a gente, tipo, não tem patrocinadores, tipo, que dê grandes salários ainda, né? Mas Deus vai abençoar. Mas assim, a ideia principal que é levar a segurança do trabalho através da gente, tem dado certo. A gente já tem colhido alguns frutos, né? E a gente tem recebido figuras relevantes da categoria, né? O próprio Hércules, Robert, pessoal da contabilidade, já veio o Dr. Arnaldo, né? Que também já deu sua contribuição no sindicato, mas ele veio aqui para falar de LGPD, né? Então é isso. Mais uma vez agradecer, né, o espaço que vai estar aberto. E deixar claro também para o Arnaldo, próprio Arnaldo Calani, se ele quiser vir e falar do período de 2018 a 2022, né? 2014 a 2018. Não, 2014 a 2018 foi sua gestão, né? Foi. Mas se ele quiser vir de 2018 a 2022, né? Que é a gestão dele. É a gestão dele. O espaço está aberto, a gente marca um horário, faz o... Porque ele tem que entender os dois lados. Espaço democrático é importante. Exato. Tem que entender os dois lados. Não adianta. Porque ele já pegou a gestão diferente. Ele já pegou sem recurso.
Ele já pegou. Isso, teve esse... Então o desafio E dele já foi... ele pegou o que a gente chama no popular uma bomba. Pegou uma bomba. Pois é. Né? Ainda E- tinha um detalhe, né? Eu acho que ele passou os maus momentos por causa do racha. Acho que houve um racha dentro, que ele chegou até a procurar uma vez. E aí eu tava muito ainda magoado. Eu disse, não, Arnaldo, tu segura teu pepino por lá que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, mas ele pegou um período complicado É, financeiramente para o sindicato, para Sim, todos sim. os sindicatos. Mas o espaço está aberto. Aqui nós somos, como o Rafael frisou, um espaço democrático. Então, nós podemos ouvir sim o lado dele, não tem problema nenhum. E até para elucidar, porque Uhum. uma história, ela sempre tem dois lados. 2, 3, mais de algumas Se versões. for dois envolvidos, ela vai ter dois lados. É. Sempre tem dois lados. Então a gente escutou seu lado aqui, viu que o senhor montou o código sindical, viu que o senhor foi atrás, conseguiu um piso temporário, equiparando ao mestre, né? Digo temporário que depois derrubaram, né? Isso. Com isso, sua gestão lá, junto com o Barbosa, né? Que era o Barbosa. presidente. Que inclusive fazia parte o Arnaldo, né, também. Pronto. E com isso somou para a categoria. Então, se o Arnaldo quiser vir para elucidar de 2018 a 2022, a gente está de portas abertas aqui no Papo SST. Viu, pessoal? Então, Arnaldo, fica o convite. Já estamos programando a agenda dele para voltar a falar de LGPD aqui, porque uma hora não conseguimos abordar todos os assuntos. Então, com isso, nós vamos fazer a parte 2 da LGPD, porque foi um assunto. É um assunto muito grande, um assunto muito rico em detalhes, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova, é uma lei que vem surgindo, e nós precisamos saber trabalhar com ela para não sofrer nenhuma sanção. Então, a parte do espaço ele vai estar sempre aberto para todas as categorias aqui no Papo SST. Então, nós estamos fazendo uma agenda lógica, né? Primeira semana de janeiro, nós vamos falar com autarquias. Falamos com autarquias, que é o CREA, vamos falar com a própria presidente do sindicato, que é a Kátia. Vamos trazer um profissional liberal e estamos aqui hoje com o senhor. Então, a gente fizemos um mês lógico para falar de autarquias e falar da categoria de modo geral. Em fevereiro vem novidades novamente, vem mais novidades, né? Então, para o Papo SST é um caminho que a gente está seguindo. É um caminho que a gente está seguindo. Com isso, nós estamos aqui para somar sempre com o profissional que senta aqui na cadeira. Porque eu aprendo bastante, né? Eu aprendo bastante e vocês que estão assistindo também aprendem. Então, o público segurança trabalho que a gente tá recém-formado, formou uma turma agora, o IF formou uma turma agora, e alguns dos alunos trabalham com a gente e eles assistem, eles tiram as dúvidas. Isso é de suma importância para a categoria de segurança trabalho. Nós estamos fortalecendo uma categoria. Então, nós vamos sim voltar a falar aqui, nós vamos trazer discussão de normas. Podemos até trazer o senhor aqui para falar Estamos à disposição. do próximo assunto aí. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos encerrar mais de 1h30 já de transmissão. Muito obrigado. Espero ter contribuído também com o senhor. Com certeza, aprendi muito aqui. E o Papo SST está aberto, viu? José, pode encerrar. Valeu, tchau, tchau.